Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Américo França. Eu gostaria que os amigos e amigas entrassem e se inscrevessem no meu canal, uma vez que acharem relevante as minhas opiniões, as minhas sugestões e também pronto para debater, para compartilhar ideias junto com os mesmos inscritos no canal. Agradeço desde já pela atenção a mim conferida e pode ter certeza que os holofotes não são para mim. Os holofotes serão para todos nós, que unidos somos mais fortes, unidos somos melhor compreendidos. Então, eu gostaria de falar com os senhores a respeito de a respeito do seguinte assunto. Quando a gente nomeia uma pessoa para estar alinhado conosco numa determinada pasta, numa determinada secretaria, isso na parte política que eu estou comentando com relação à parte política, é o seguinte: eu sendo um presidente, eu sendo um governador, eu sendo um prefeito, então nós escolhemos aqueles que vão caminhar conosco, que vão realmente fazer com que as coisas sejam promissoras. No caso, quando nós delegamos uma posição, né, a um representante da área do executivo e da área do legislativo, nós estamos confiando isso de que eles vão fazer o melhor por nós. E, obviamente, aqueles que nós, conferidos pelo povo, de estar no poder e representá-los, né, o povo representá-los, nós indicamos a nossa equipe que vai justamente caminhar conosco no sentido de fazer com que os nossos eleitores estejam todos satisfeitos. Aliás, não poderia ser diferente, né? O Brasil, para andar, é preciso que todos os filhos da pátria estejam sendo contemplados com uma vantagem. Vantagem essa não no sentido de nenhuma coisa ilícita, e sim dos seus direitos, vantagens dos seus direitos, garantia constitucional. Ora, então quando nós conferimos, nós, em parte, nós não vamos ter culpa de repente, colocar uma pessoa, uma secretaria, uma pasta que vai deixar a gente, vai pôr em xeque, né, o nosso nome, o nome do gestor, aquele que está conferido poder pelo povo, conforme a Constituição bem diz. Então, nós às vezes nos desapontamos com um time que não está ganhando e nós temos que mexer no time. Time que está ganhando não se mexe. Time que não está ganhando, nós devemos mexer no time. O que eu quero dizer com isso? É que o dólar, ele está a mais de R$5. Isso quer dizer que para nós sairmos para dar um passeio nos Estados Unidos, se nós estamos propensos a gastar lá para nos divertirmos, né? Ter um lazer, então se nós estamos propensos a gastar nos Estados Unidos hoje $1.000, nós vamos ter que desembolsar pouco mais de R$5.000. Então nós não podemos dizer que a economia está saudável, até porque num passado não tão distante, o dólar, estava a 4,30, 4,50 e o povo estava assim preocupado, e os nossos próprios técnicos da área econômica estavam muito preocupados também. Então é óbvio que a gente não está com uma economia saudável. Entendo que quando se diz que a culpa vai recair sobre uma Covid,
entendo que alguém tenha orientado a pessoa a falar que a culpa é da Covid, que a tabela do imposto de renda não foi corrigida por causa da Covid. Então, é claro que nós votamos e conferimos o poder aos nossos representantes justamente para que eles possam fazer o melhor, mas nós somos seres humanos, somos passivos de erros. Talvez a orientação não esteja chegando como deveria chegar para quem tem a responsabilidade de carregar o país. Então nós não vamos sobrecarregar o nosso representante ou os nossos representantes no sentido de que são os culpados, nada disso. Mas nós devemos mexer no time que não está ganhando. Como eu disse, a Covid, ela é uma enfermidade, tornou-se até então uma pandemia, e não sabemos o porquê que o nosso país está quebrado, se o nosso país teve condição até agora de oferecer à população, não digo que todos seriam merecedores, mas que uma boa parte da população recebeu o auxílio emergencial. Então, esse dinheiro, esse recurso foi direcionado de uma rubrica para uma outra rubrica criada, que foi a do auxílio emergencial, para poder fomentar a economia e fazer com que a enfermidade não pegasse tão fundo como pegou em muitos dos nossos irmãos, em muitas das nossas famílias, que infelizmente tivemos até baixa. Senhores, a economia, ela não pode ser comparada com uma enfermidade, não pode, porque senão fica aí uma situação em que nós temos que fazer o quê? Ora, ou nós optamos por, há muito tempo, antes desse atual governo, já poderíamos ter revitalizado os nossos hospitais, já deveríamos ter equipado com os equipamentos de proteção individual, os EPIs, os nossos colaboradores, né, os nossos profissionais da saúde, e poderíamos ter equipado também com materiais e com equipamentos de qualidade para atender os nossos enfermos. Então, esse dinheiro do auxílio emergencial, por uma questão momentânea, deveria ser mais relevante investir nos hospitais, dar qualidade aos hospitais no Brasil, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, hospitais que já foram hospitais por excelência, como o Hospital dos Servidores, o Souza Aguiar, o Hospital do Andaraí, Cardoso Fontes, enfim, nós temos Miguel Couto, nós temos N hospitais aqui, e acredito que em todos os estados da federação nós temos hospitais aí que foram hospitais por excelência, e nós poderíamos ter investido nos nossos profissionais da saúde com muito mais qualidade, com muito mais empenho e amor àquilo que eles fazem. Então deveríamos pegar esse recurso e ter investido então numa pandemia. Lembrando que essa enfermidade não é de agora, essa enfermidade já vem de muito tempo. E se o nosso país está quebrado, como andam os outros países quanto à economia? Estados Unidos está quebrado, a Grã-Bretanha está quebrada, e por que a China não está quebrada? Porque, afinal de contas, o embrião da doença é lá em Wuhan. E por que a China está levando tanta vantagem assim? É isso que fica na minha cabeça. A China está com um crescimento econômico excelente. A China, ela é como se fosse a pessoa que monta um computador. Ela cria o computador e cria o vírus para vender o antivírus. Então, continuar ganhando em cima desse comércio. Eu entendo que a China é como se tivesse montado um computador, criado a doença
e agora está fornecendo equipamentos, respiradores, máscaras, enfim. E a China está comprando alimentos, nem vou citar da onde, porque não vem ao caso, mas a China continua comprando e aquecendo o seu mercado interno, suprindo, pelo menos entendemos isso, né? Pelo que é dito pela mídia, suprindo as suas necessidades quanto a matar a fome do seu povo. A China está entrando muito aceleradamente no nosso país. E até que ponto isso é bom para nós? Porque será se nós iremos virar, nós brasileiros, dentro da nossa própria casa, vamos virar escravos do trabalho? Será se é isso que nós queremos? Não posso me furtar a falar isso, porque acredito ainda que todos nós somos brasileiros e, mais uma vez vou dizer, não acredito em esquerda nem em direita. Acredito num país promissor, acredito num povo unido, acredito num povo que respeite mutuamente o seu próximo, e acredito que nenhum de nós está querendo passar fome, nenhum de nós está querendo estar desempregado, nenhum de nós está querendo não ter uma educação de qualidade, nenhum de nós está querendo perder qualquer que seja o irmão pátrio por uma bala perdida, e muito menos ver o nosso dia a dia de baixas e várias baixas, né, dos nossos agentes da segurança pública, que são os que tentam nos guardar, mas que não sabem até que ponto eles têm a garantia da sua integridade física. Senhores, é preciso que a gente repare o equívoco, é preciso que se mude o plano de gestão. Fica aí o meu desabafo, como sendo um desabafo no sentido construtivo, porque sou brasileiro, apoio esse governo e, claro, não poderia ser diferente de 50 ou pouco mais de 57 milhões de brasileiros. Eu queria dizer o seguinte, não vamos jogar a carga nas costas de uma pessoa que está tentando fazer o melhor para o nosso país. Eu acredito nisso. Mas é preciso que se veja com bons olhos se o país está quebrado. Existem muitas instituições, empresas, azendas, que devem aos cofres públicos, aos cofres do Estado, dos municípios, da própria União, por isso cofres públicos. Tem muitas instituições que devem muito, e que nós que pagamos imposto não sejamos sacrificados, sobrecarregados de pagar cada vez mais imposto. É preciso que se faça justiça, é preciso que se mantenha um equilíbrio social, econômico, justamente cobrando daqueles que são os verdadeiros sonegadores, as pessoas e instituições que cometem o ato ilícito, que é o de burlar a lei, para que nós não sejamos, como disse, penalizados duas vezes. Nós não podemos pagar uma conta de luz quando nós já pagamos muito alto, porque outros deixam de pagar a conta de luz. Nós não podemos deixar de pagar, nós não podemos pagar uma conta de água alta, como já é, e com uma situação em que nós temos aí, seria cômico se não fosse trágico, numa nota fiscal de uma SEDAI, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que ainda tem a coragem de colocar na sua nota fiscal fatura a composição dos percentuais de cloro, disso e daquilo, ainda colocar que existe um percentual de coliformes fecais na nossa água potável. Potável? Bom, então nós não podemos pagar e a cada ano que passa pagar mais. Nós temos que equilibrar isso. Alguém que não paga tem que começar a pagar, e aqueles que sonegam devem ser responsabilizados.
Simples assim. Então, eu acredito nesse governo, eu acredito na reparação do equívoco que está acontecendo, porque para mim a economia está sendo um equívoco, porque não é possível que a economia, ela é, mais uma vez eu vou falar, é uma via de mão dupla. Patrão, empregado, se não há patrão, não tem empregado. Simples assim. Se não há patrão, não adianta a frente de trabalho, porque não vai haver frente de trabalho, não há patrão. Ou vice-versa, né? Existe o empregado, certo? Quer dizer, não existe o empregado, mas existe o patrão. Então, como é que esse patrão vai poder alavancar o seu capital, prosperar com a sua empresa, se não há colaboradores? Outra coisa, a produção, então a oferta. Se há oferta e não há procura, a economia travou de novo. Então é complicado a gente tentar mostrar uma coisa que parece que alguns poucos não querem entender. Só existe saúde numa economia se houver trabalho e as frentes que vão dar essa condição, esse passaporte para o trabalho. Nós estamos vendo, e eu estou entendendo que como álibi estão usando da pandemia, e com isso as pessoas que estão com a sua imunidade alta ou boa, que poderiam produzir, não estão produzindo por um terror feito na cabeça da população. E o nosso chefe do executivo, o nosso 01, ele desde o início que ele disse que era arregaçar as mangas e trabalhar e proteger aqueles mais frágeis, né, os mais necessitados. E com isso nós precisamos trabalhar para que possamos ter recursos financeiros para poder assisti-los. Simples assim. Então alguma coisa errada na economia, e não é só uma opinião minha. É preciso que se veja, que se enxergue a economia com bons olhos. Tenho dito que o Brasil é um país de dimensões continentais e, como tal, ele pode sim colocar 24 horas essa máquina funcionando, com 4 turnos de 6 horas, com cada turno de 6 horas com um intervalo de descanso de 15, 20 minutos para que o colaborador, o gestor, o patrão possa fazer a sua alimentação, certo? Fortalecer o seu corpo, colocar segurança pública nas ruas. Sou a favor de começar a fazer uma operação conjunta com ordem pública, com polícia militar, com polícia federal, entendeu? E asfixiar as entradas, né? Entradas, saídas, enfim, os pontos cruciais, né? De maior importância, asfixiar esses atos ilícitos. Eu acho que nós não vamos gastar praticamente nenhuma bala, porque desde o momento que você policie, que você comece a colocar na porta das comunidades, para que as pessoas que queiram comprar algum produto ilícito, elas, para entrarem na comunidade, elas vão ser revistadas, e elas vão ter a certeza que quando sair, serão revistadas novamente. É simples assim. Nós asfixiamos a esses operadores dos atos ilícitos, e com isso nós protegemos com um efetivo até menor as ruas, né? Nas ruas da cidade e dos estados da federação, nós podemos ter um efetivo menor, porque essas operações focadas, elas sim serão as responsáveis por asfixiar esses atos, né? Essa falta de conduta
de boa conduta de alguns que teimam ainda em burlar a lei, em adotar nossos jovens para a coisa ruim, né? Não vão recrutar, é claro. Então eu acredito que se essa operação funcionar 24 horas, se o Brasil funcionar 24 horas, hospitais, clínicas, supermercados, tudo isso nós vamos, em um curto espaço de tempo, a médio prazo, nós vamos resolver o problema do nosso país e vamos fazer desse país aqui uma verdadeira potência, uma verdadeira soberania respeitada perante as demais. É preciso que a gente, quando se fala em economia, se fala em também dar direitos, garantir direitos aos nossos filhos da pátria, aos nossos cidadãos. Entrar com o social, manter o que garante a Constituição, que é a educação, a saúde. Nós estamos vivendo aí uma saúde, um verdadeiro comércio, né? O povo não aguenta mais pagar impostos, não aguenta mais. Aquele que paga, como eu disse logo no início, paga-se mais. Aqueles que pagam, pagam mais a cada ano. Aqueles que não pagam continuam rindo de nós. Nós somos os verdadeiros bobos. E, para terminar, o servidor público, ele não é parasita. Servidor público, o nome já diz, ele serve ao público, ele apoia ao público, ele apoia o público. E eu venho de uma família de servidores públicos e tenho uma certeza, eu tenho uma admiração muito grande pelo servidor público, respeito muito o servidor público, porque os membros da minha família, de outrora, não se vendiam, não se corrompiam. Eu tenho uma escola muito bonita, que eu olho, todo dia que eu chego em casa, eu olho para os meus filhos, olho no olho, sabendo que eles têm um pai que serve de exemplo. E eu aqui quero representar a grande maioria dos servidores públicos desse país, que são pessoas honradas. Servidores públicos não são parasitas. Servidores públicos, na realidade, os verdadeiros servidores públicos não têm verba de gabinete, não têm auxílio paletó, não tem auxílio educação, a coisa fabulosa que é o auxílio de educação, não tem um salário de mais de 30 mil reais. Poucos dos servidores públicos, até pela gratificação de função, podem chegar a esse patamar, mas estejam certos que os parasitas são justamente aqueles os quais não foram conferidos por nós o poder de nos representar. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Américo França.